Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu GraçaCast, o podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com meu amigo e irmão Giovanni. Estamos no ar, pessoal, mais uma quinta-feira, mais uma, para você que está assistindo, mais uma noite abençoada. Espero que tua semana tenha sido abençoada. E se não foi, com certeza até domingo Deus vai te abençoar e vai te alcançar. E hoje a gente vai falar sobre vida e missão com o pastor worshipeiro. Brincadeira, um pastor muito amigo nosso, dedicado na obra de Deus. A gente já gravou com ele. A gente fez Segunda vez com a gente. A primeira vez a gente foi até a cidade dele, até a igreja dele, para gravar. E hoje a gente tem a honra de receber ele aqui. Isso aí, nós estamos... vontade, Thiago, para anunciá-lo. Estamos recebendo hoje aqui o pastor Júlio, da cidade de Ponta Grossa. Uou. Ele é ali da UBPC de Santa Paula. Isso aí mesmo. Santa Paula. Isso, olha só, memória boa, hein? Seja muito bem-vindo, Júlio, pastor Júlio. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Gente é amigos aí, né? Parece que faz tanto tempo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Deu essa oportunidade para a gente estar trocando uma ideia e conversando. E eu creio que vai ser bem produtivo, vai ser benção. Antes da gente continuar, Thiago, antes da gente entrar no assunto, entrar nesse bate-papo, porque eu acredito, tenho certeza absoluta que vai ser bacana, pedir a você que está nos acompanhando, que acompanha nossas redes sociais, nosso Instagram, o Instagram da nossa igreja, @Graça e Vida, @GraçaCast também, a GraçaCast 7, no YouTube, compartilha com a galera aí, porque eu tenho certeza que até o final, Deus vai se revelar ao teu coração. Isso aí. Pastor, vamos ao ponto inicial da nossa conversa. Conte pra gente como que Jesus te encontrou. Amém. Então, eu tenho uma história de vida, né? Antes de eu entrar nesse ponto aí, desde os meus 2 anos de idade, meus pais se converteram, né? E começaram a caminhar e trilhar o caminho do evangelho. E então, desde os 2 anos de idade, eu fui aprendendo, né? Caminhando essa trilha, né? E eu não tenho um histórico de que eu estava no mundo nesse sentido, né? Mas a Bíblia fala que todos pecaram, ou seja, todos carecem da graça de Deus, né? De ter esse encontro com Ele, de serem encontrados por Ele. Foi seguindo, mesmo na igreja, quando eu era criança, participava das escolinhas e tudo mais, né? Hoje, para quem não sabe, eu tenho 32 anos de idade, sou casado, né, com a Ana Paula, minha esposa, e tenho 3 filhos, 2, né, um de 9 anos e os gêmeos, né, Miguel e João, de 2 anos de idade. Mas eu tive um encontro real com Jesus, foi aos 10 para 11 anos que eu comecei a ter consciência sobre Jesus, sobre as coisas da igreja, mesmo já participando dos cultos, das escolinhas e tal, era levado pelos meus pais à igreja, mas eu não tinha esse encontro, e eu acho que isso é fundamental. E eu lembro até hoje algo que me marcou, mas dentro dessa questão de que Jesus me encontrou, caminhando já na igreja, que eu decidi ir para o batismo, decidi me batizar, né, descer as águas do batismo, né, e a partir desse momento a minha vida mudou. Eu tinha um conhecimento superficial. Eu sabia que era Jesus, né? Participava da igreja, tudo, mas precisava desse encontro. E eu acho que nesse momento que eu estava fazendo até meio que por uma obrigação, pelos meus pais serem da igreja, eu tive esse encontro com ele e a partir desse momento que eu me lembro, aí mudou todos. Parece que uma chave virou na minha cabeça, né? Então, foi a partir desse momento que eu comecei a ter consciência sobre as coisas de Deus, que não era só eu ir para a igreja, ou estar na igreja, ou ir porque eu era obrigado, porque os meus pais me mandavam ou me levavam, não. Mas eu acho que nesse momento. Então, a minha história de vida sobre encontro com Jesus, ela não tem essa história de alguém que estava ali no mundo, envolto dos vícios, enfim, dessa maneira. Mas, dentro da igreja, eu não tinha um conhecimento de Jesus. Então eu precisei desse start. Eu creio que foi quando eu comecei a cumprir as escrituras e foi descer as águas do batismo, houve
start na minha vida, e aqui trouxe uma consciência sobre Jesus, sobre que ele era pessoal e que o evangelho era verdade, não era só algo que meus pais me ensinaram, mas agora eu comecei a viver. Então eu creio que eu lembre foi, né, aí que me marcou e na verdade esse encontro que teve com ele e ele comigo, né? Júlio, conta pra nós um pouquinho como foi essa transição da tua fé e exercer o ministério, né? Como que surgiu, como que Deus, que você sentiu assim, Deus quer algo a mais de mim, eu preciso fazer algo mais, ou se partiu primeiro de você, eu preciso fazer algo mais, ou Deus chegou pra você, como que foi esse... Entendi. Olha, eu pensando assim e olhando para minha vida, aquilo que eu tenho de experiência, né, que eu vivi e tenho vivido, a Bíblia fala, e eu não posso desvincular aquilo que eu, né, vivi e tenho vivido da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus efetua tanto o querer na nossa vida quanto o realizar. Eu creio que essa chama, esse desejo, chamado, propósito de você servir, fazer algo a mais, né, algo, né, que Deus tem colocado no seu coração, chamamos isso de chamado, né, de ministério ou, né, daquilo que Deus tem para você, já começa a queimar no meu coração. Então, antes de eu casei muito cedo, né, eu casei com 18 anos de idade, minha esposa com 16 para 17, hoje nós vamos fazer 12 anos de casado, três filhos, como já comentei, e eu já tinha isso no meu coração. Eu já tinha esse desejo, essa vontade. Então, eu ligo isso, né, no versículo da palavra, que ele efetua em nós o querer como o realizar. Eu creio que o Espírito Santo coloca, né, esse desejo no nosso coração. Por quê? Se a gente olhar, eu sei que é uma experiência bíblica, mas eu não tenho como desvincular a palavra de Deus. Por exemplo, Moisés, ele já tinha um desejo de libertar o povo, só que ele não tinha sido enviado. Ele se enviou e acabou matando aquele egípcio. Então eu creio que, naturalmente, quando você vai para Jesus e tem um encontro, isso começa a surgir no teu espírito, no teu coração, na tua vida. Um desejo por algo, né? Tá ligado àquela vontade de você fazer algo, né? Mais do que o ID, que é um chamado universal para todos nós, isso engloba tudo, mas queima aquilo. Talvez é numa área específica, né, que vai queimar. E eu lembro que, conversando com a minha esposa, que na época não era minha esposa, mas era minha namorada, e foi minha única namorada, minha esposa, e nós casamos, e até hoje estamos casados pela graça de Deus. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu tenho um chamado. Não era nada no sentido de ter algum cargo eclesiástico, ou até mesmo fazia nada na igreja, no sentido de ter uma ocupação. Eu falei para ela, olha, Ana, eu sei que eu vou ser pastor. Eu não sei como eu sei, mas eu sei. E eu quero conversar com você, nós queremos decidir agora juntos que esse é o chamado, e eu quero que você esteja em acordo. Porque eu acredito que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, ali, eu creio que foi uma das grandes viradas e chaves da minha vida, né? Eu ter essa conversar sobre o chamado de Deus e explicar, falar para ela, olha, eu tenho um chamado de pastor. Eu não sei como. Assim como uma pessoa pergunta para você, você tem certeza que é salvo? Você diz, é claro. Mas tá, alguém te falou que você é salvo? Houve uma voz do céu que falou para você, olha, Tiago, você está salvo? Não. Porque isso é uma confirmação e um testemunho interior do Espírito Santo. Assim como no chamado, e assim como o Espírito testifica que nós somos filhos. Se alguém falar para você, você não é filho de Deus, você tem certeza, porque o Espírito está aqui, você sabe. Não importa, eu tenho um chamado. Eu creio que aconteceu isso comigo, havia essa chama e eu sabia. Não sei como, mas eu sabia porque sabia que eu tinha esse chamado, então eu segui em frente. Fé. Uma decisão, fé, e você, né, ir para frente. Foi isso que eu entendo, penso, vejo, né, sobre isso. E como que foi o início do ministério? Houve alguma resistência, algo na família? Olha, eu creio que tudo aquilo que você faz para Deus vai haver uma resistência. Porque é como que quando você se posiciona,
né, você se posiciona, você está escolhendo um lado. Eu creio que nas coisas de Deus isso fica mais evidente, entendeu? Vai ter, né? Vai ter as guerras, e eu sofri, né? Quando eu falei, né? Informei a minha família, os meus pais, falei para eles, muitos pensaram, olha, mas você vai ser o quê da vida? Você vai fazer o quê? Pastor, né? Você está jogando um futuro fora, né? Nem todos, alguns não entendem, e aqui eu creio que é importante, você que tem um chamado, você que tem um sonho e algo que Deus colocou no seu coração, nem todos vão entender. E aquilo que é propósito de Deus para você, nem sempre vai ser propósito de Deus para a pessoa do seu lado, ou a pessoa que está na família, ou até mesmo na igreja. Se Deus tem um propósito com você, não se preocupe. Isso vai queimar no seu coração. E o propósito, o lugar de propósito, é o melhor lugar do mundo. Só que na ótica das pessoas que não estão inseridos nesse lugar, para elas isso parece que é loucura. Então eu sofri, né? Tive dificuldade, eu deixei meu trabalho, deixei meu serviço. Hoje já fazem praticamente 10 ou 11 anos que eu trabalho na igreja como auxiliar do pastor José Bueno, né? Então são 11 anos. E eu tive que deixar meu trabalho. Eu trabalhava com parte de técnico de segurança, fazia essas questões eletrônicas e tal. Enfim, tinha meu serviço secular. Mas eu tive que fazer uma escolha e uma opção, porque chegou um momento em que havia uma porta aberta. Então eu deixei meu trabalho, deixei tudo para poder viver aquilo que Deus tinha, e de maneira nenhuma Deus me desamparou. Mas sofri resistência. Sofro até hoje, mas é o melhor lugar. Eu estou abraçando aquilo que eu posso abraçar. Se alguém perguntasse para mim, Júlio, o que você pode levar dessa terra, o que você pode abraçar? Eu estou abraçando aquilo que ele me chamou para fazer. Então, não há nada que me tire desse lugar. Não. Eu tenho certeza, tenho plena confiança. Estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, vivendo o propósito de Deus. E essa confiança, a presença dele na minha vida, isso me faz com que essas coisas que vão acontecer na vida, e muitos jovens têm problema com isso, muitas pessoas novas, ou até mesmo pessoas que estão recebendo um chamado de Deus ou querem viver o propósito de Deus, agora ela se sente talvez pressionada pelo que as pessoas vão falar. Eu entreguei minha reputação na mão de Deus. Eu não ligo. Estou vivendo aquilo que Deus me chamou, e eu creio que isso precisa estar no seu coração, porque vai ter uma resistência, uma retaliação, né? Se você vai sofrer até você, né, viver. E eu acredito que não é só até você viver. Essa vida vai ter guerra, né? Então, Júlio, partindo desse princípio que você disse para nós em questão de sofrer, né? Esse certo preconceito, né? Essa resistência. Não que tenha um lugar melhor para sofrer ou não, né? Acho que ninguém quer sofrer. Mas o melhor lugar para se sofrer é aos pés de Cristo? Sim, porque é difícil você vai sofrer com uma coisa que é passageira. Você vai sofrer, a gente vai sofrer. Em algum momento ou outro, né? A vida ela é traumática. A vida por si só ela já é difícil. Você nasce chorando. Dolorosa, né? Eu sempre falo que tem até o pastor Cláudio Duarte que ele fala que ele não coloca peso na cruz dele. É exatamente isso, porque a vida por si só ela já é difícil, ela já é complicada. Aí você vai colocar mais peso ainda, sim, fica ruim. Eu penso muito sobre isso, né? Eu fui criado dentro da minha família, e são 6 irmãos, e eu recebi muito disso porque meu pai tem, né, essa mesma mentalidade, que eu não vou gastar o tempo naquilo que não tem resultado. Então sofrer aos pés de Cristo, e a Bíblia diz que todos aqueles que querem ter uma vida piedosa irão padecer aflições. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Eu acho que não há nada mais frustrante isso. Não há nada mais frustrante do que você sofrer por algo que não tem valor. Sabe, você chegar no final da vida, você chegar no final de uma final lap, você chega lá e não valeu nada. Tipo, não tinha nenhum resultado, não tinha nenhum valor. Então, viver o propósito de Deus, sofrer aos pés de Jesus, é a melhor coisa. Porque isso tá sendo eterno, entende? Isso é eterno. E uma pessoa que pensa assim, no meu caso, eu penso muito sobre isso, eu penso, será que compensa eu fazer tal coisa? Porque talvez não tenha o resultado, ou
o que que eu quero com isso que eu estou fazendo, ou aquilo que eu estou colocando recursos, empenho, tempo. Eu penso muito sobre isso. E às vezes eu deixo muito de fazer muita coisa por causa disso. Mas também eu priorizo coisas eternas, coisas que Deus tem. Eu não vou dizer para você que a minha vida inteira é pautada nisso, porque a gente é humano. Mas sofrer os pesos de Cristo tem um resultado. Esse resultado vai vir. Basicamente, Júlio, posso complementar o que você disse a respeito disso, mas basicamente é aquela situação, isso vai me edificar em quê? Sim. Sim. Essa é uma pergunta que eu acredito que nós, como os cristãos, nós deveríamos fazer todos os dias. Sim. Porque todos os dias a gente erra, todos os dias a gente tem vontade Sim. de explodir, de xingar alguém, de brigar, e aí a gente faz essa pergunta, mas e se eu fizer isso, vai me edificar em quê? Sim. Vai me contribuir na minha vida se eu estou com Deus o quê? Sim, não é que a gente só pensa no que eu vou obter de lucro ou ganho, mas tem coisas que a gente pensa, será que compensa eu entrar nessa briga? Vale a pena gastar. Então, assim, eu tenho um pensamento, Thiago, né, Giovanni, que Jesus morreu naquela cruz. Eu tenho que fazer valer a pena aquela morte. Então eu só tenho uma vida. Eu vou ver intensamente aquilo que ele me chamou e aquilo que ele quer. Gente, tem gente que não vai gostar. Eu vou padecer dificuldades, momentos difíceis, mas, meu irmão, eu vou fazer valer a pena aquela morte. Eu vou entrar queimando. Isso está no meu coração, sabe? Eu vou viver o propósito de Deus, eu vou, custe o que custar, sabe? Custe o que custar. Não importa. Se tiver que sofrer, vamos sofrer, né? E acabou. Eu sei que lá na eternidade a gente vai estar junto, isso aqui é passageiro. Eu penso, e isso permeia muito a mente, a cabeça, né, a minha cabeça, minha cabeça está sempre nessa parte de eterna. Passa. A gente às vezes a gente não consegue perceber isso porque a gente está envelhecendo todos nós juntos. Quando morre alguém da nossa família, e eu vou muito fazer velório, culto fúnebre e tudo mais, né, essas questões, a gente só se liga nisso, e a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque na casa do luto o teu coração pensa mais sobre a vida, sabedoria, entende? E então a gente não percebe que tá passando 5, 10, 15, eu já tô com 30, daqui a pouco eu tô com 40, com 50. Então acerte, para acertar, viva aos pés de Jesus, mesmo que tenha que sofrer. E quais são os passos que você passou para ser um pastor? Quando eu penso sobre isso, né, sobre o chamado, sobre ser aquilo que Deus nos chamou, eu não posso pensar como se fosse uma empresa, onde eu fui passando, né, de posição e tal. Meu coração na minha vida, eu não busquei isso. Porque eu acho que você não precisa buscar isso. Tem muitas pessoas que buscam isso, querem isso. Eu quero ser um pastor, eu quero ser consagrado, eu quero fazer isso na igreja. Eu acho que é inevitável. Se você andar com Cristo, você vai dar no lugar certo. Porque se você está com Ele, você não vai estar perdido. Uma das características e uma das palavras que nos ensinam, versículos que falam, é que Ele é o bom pastor. Uma das características do bom pastor é que Ele guia as ovelhas. Então, se você estiver com Ele, Ele vai te guiar nesse local, né? Eu creio que há um chamado que Deus colocou no nosso coração e colocou na nossa vida, e você tem que buscar, tem que se dedicar, mas para você não perder a essência e a intenção e o teu coração, eu penso que você tem que estar primeiro nesse lugar, buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça. Ele vai te guiar, naturalmente as portas vão se abrir. Você não precisa ficar preocupado com isso, com o tempo, com pessoas, com o local. Deus vai naturalmente te guiando. Então, se você fica pensando muito no processo de como, quando, se vai ter oportunidade ou não, eu acho que você adoece ou acaba usando de politicagem para entrar num lugar, para ser alguém, para se frustrando, né? Mas se você está com Cristo, se Ele quer que você seja um pastor, você vai ser. Se Ele não quer,
acabou, meu irmão. Não. Então ele vai te guiar. E eu penso muito sobre isso, o coração tem que estar nele. Mas foi um processo, respondendo a pergunta, eu olhando para a palavra, eu acredito que tudo que cresce grande é monstro. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma semente que é plantada, com a semente de mostarda. Uma das menores sementes, se torna na árvore, uma das maiores hortaliças. Então, Deus vai te confiando pequenas direções, pequenas responsabilidades, vai tratando o seu caráter, vai te moldando, e eu creio que você vai sendo transformado, vai tendo a oportunidade aqui. Eu também entendo que você não pode ficar só como eu tenho uma promessa. Deus me chamou para algo. Tem muita gente que tem uma palavra de Deus. Mas Paulo instrui Timóteo, fala para ele, olha, segundo as profecias que foram dadas a seu respeito, combate o bom combate. Guerreia, né? Aviva o dom que é em ti. Então, tem uma parcela de cooperação entre você ter a palavra, ter o chamado, ter aquilo que Deus colocou na sua vida e você militar. A tua mente vai na direção em que você mais pensa. Então, se você medita naquilo, se você vai naquela porta, se você tem um chamado pastoral, você está apacentando vidas? Você está se preparando? Você está ouvindo a voz de Deus? Não, eu tenho um chamado para ser um diácono. Você sabe o que é um trabalho de um diácono? Ministerial. Você é envolvido na igreja? Está na mesma visão? Está com a liderança? Caminha junto? Se a gente for ver na Bíblia, Moisés tinha Josué. Então, Elias tinha Eliseu. Sempre tem. Jesus tinha os 12, mas os 12 tinham os 3. Dos 3 tinha Pedro. Sempre você vai ter que caminhar com alguém, vai ter que aprender a se submeter. Eu acredito que é esse processo de você entender que você tem uma palavra e trabalhar na direção dela. E trabalhar na direção dela não quer dizer que você tem que fazer tudo na igreja, tudo no chamado. Faça aquilo que te compete. Quando você tem algo, quando você entende que o teu chamado é algo, você tem que dizer não para muita coisa. Olha, essa não é minha área. Por exemplo, pastor, vou entrar na parte do louvor. Eu sei que tem gente que permeia as duas áreas, tudo bem, a gente entende. Mas se você sabe que o teu chamado é ali, olha, não é o meu chamado ensino, não é o meu chamado fazer isso, o meu chamado é isso. Então eu tô aqui para isso. Então, você diz sim para aquilo que Deus tem, que tem colocado as portas, e diz não para aquilo que talvez quer te distrair ou te mudar o foco, né? Eu penso nisso. O Rodolfo Abrantes, que eu acho que pouca gente conhece, né? Ele tem uma frase que ele é muito forte. Em uma das pregações que eu tava ouvindo dele esses anos atrás, na verdade, muito tempo atrás, ele diz exatamente isso, sabe, Júlio? Que a melhor coisa pra gente pedir pra Deus é aquilo que ele tem pra nos oferecer. Porque aquilo que ele tem pra nos oferecer não é errado, não é contra a nossa vontade, é a favor da vontade dele, né? Sim, sim. E eu acredito nisso. E é interessante, porque é uma das orações que eu faço a Deus sempre é que eu quero querer aquilo que Ele quer que eu queira. Eu quero estar na vontade dele, eu quero estar no centro da vontade dele. E é uma oração necessária porque nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. A gente sempre quer dar uma virada pra cá e é natural. E você às vezes, e às vezes até por uma boa intenção, você quer ajudar uma área ali, mas não foi chamado. Fica no teu lugar. Fica onde Deus te chamou. Faça uma coisa bem feita. Faça aquilo que Deus chamou, mas faça com excelência. Vai dar fruto. A Bíblia diz, Provérbios, que aquele que tem aquele que tem as mãos zelosas, né, não vai ficar servindo a plebe. A Bíblia diz, vai ser colocado sobre reis e príncipes. Ou seja, se você faz uma coisa, uma bem feita, com excelência, Deus vai te honrar, né? Quando você assumiu como pastor lá, você já entrou como pastor de jovens ou ainda não? Não, como eu disse, e nós estávamos conversando, sempre envolvido, né, com a liderança, envolvido com a igreja local, envolvido com os irmãos, envolvido com a liderança de jovens, aprendendo o que deve ser feito, né, aprendendo aquilo que não deve ser feito. Então, eu estava sempre envolvido. Então, eu penso
e olhando para a palavra, por isso que eu tenho esse pensamento, que você vai ter que estar envolvido e vai ter que ser discipulado por alguém. Não tem como chegar de paraquedas e dizer assim, não, agora eu vou fazer. Você tem que, para falar, você vai ter que aprender a ouvir. Você vai ter que caminhar com alguém. A Bíblia diz que em determinado lugar, em determinado momento, querem chamar Eliseu, né? Pergunta se é um profeta naquela cidade. Dizem, existe sim, existe um homem. Ele deitava água na mão de Elias. Então, não, mas eu quero viver o chamado de Deus, eu quero ser líder agora. Você caminha com a liderança. Você caminha com a visão da igreja, você está andando com a comunidade, está envolvido. Senão talvez isso só seja uma aventura, só seja um desejo do teu coração, uma intenção. E às vezes, por mais boa que seja, às vezes não é a vontade de Deus, ou você tem que passar por um processo de discipulado, aprender, caminhar junto, né? Eu acredito nisso, que para você se tornar, e aconteceu comigo, né? Eu me envolvi com a liderança. Desde jovem, desde adolescente, estava ali. Eu precisava pegar uma água, pastor, estava junto. Precisava o culto, estava lá. Né? Precisava dirigir o culto, estava dirigindo o culto, fazer alguma coisa, os jovens estavam envolvidos. Tem uma oportunidade para você entrar na liderança dos jovens ali, para trabalhar e tal. Vamos lá. Então, eu penso que isso, se você não está envolvido, você não se desenvolve. Se não é visto, não é lembrado. Eu sei, a Bíblia diz sobre Davi, que ele foi tirado lá do pasto. E aí outra coisa, para governar a nação e o povo. Mas antes ele estava governando as ovelhas. Cuidando de ovelhas. Se você não cuida do pouco, se você não está ali, não aprende, não está junto na mesma equipe, ou trabalhando, ou como é que Deus vai te levantar? Eu creio que na minha vida foi isso. Foi aos poucos, eu me envolvendo, né, tendo oportunidade, servindo, e Deus foi colocando um pouquinho mais responsabilidade. Né? Eu creio que foi isso. E como que é essa missão hoje de trabalhar com jovens? Essas risadas já contam, né? Olha, é um desafio. Não sei se vocês sabem. É um desafio. Mas eu creio que aonde há um ataque massivo do diabo, aí está um ouro, está algo precioso. Algo que Deus quer fazer. Está levantando, né? O jovem tem isso. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil, né? É muita coisa que distrai, né? Muitas oportunidades a gente vê, né? Hoje somado, eu sei que isso já havia, mas isso também está ligado à tecnologia. Não vou entrar nesse assunto, mas doenças psicossomáticas, problemas emocionais, hoje que está estourando, né? É um desafio. Eu vou dizer por que eu creio que é um desafio, e eu falo isso para os jovens lá na igreja. É difícil você pregar para o jovem, né, ensinar o jovem, porque ele tá no começo. É como se falasse para alguém que ganhou uma herança em um volume de dinheiro muito grande, você falasse para ele, ele acabou de ganhar, você chegasse para ele e falasse assim, cuidado, um dia vai acabar. Ele diz, só tá começando, cara, acabei de pegar. A minha vida só está começando. Você quer me falar sobre casamento, sobre direções? Então, às vezes eu falo para eles, gente, é agora, porque isso vai refletir no teu futuro. Por que Deus pegou eles e fala para os pais de Sansão? Porque tinha um futuro glorioso para Sansão. Só que era desde pequeno. Moisés, desde pequeno. Jesus, desde pequeno. É um desafio. Um desafio muito grande, mas eu creio que é daí que Deus está trazendo um avivamento, uma paixão por almas, né? Eu creio que é aí que está surgindo sonhos. Hoje se fala muito na geração, né? A famosa geração Z. Né? A galera fala geração das drogas, querendo ou não é a geração da prostituição. Mas no teu ponto de vista, trabalhando com jovens ali, o que você enxerga nessa geração que está faltando? O que ainda tem algo que nós como cristãos devemos preencher esse vazio neles? Aqui eu estou pautando um ponto de vista pessoal meu, né?
O que eu vejo? Falta de temor. Uma falta de temor nessa geração, né? E por quê? Eu vou dizer o porquê, eu acho. Eu estou cuidando de jovens e adolescentes já faz mais de 8 anos, 9 anos, não tenho bem noção. Isso está ligado aos pais. Por que a Bíblia e a palavra de Deus fala que ele vai converter o coração dos pais aos filhos? Os filhos aos pais. Porque quando você tem uma geração sarada e você passa o bastão a outra geração, ela está caminhando já à frente, porque ela está recebendo algo dos pais, ela está crescendo num lar, numa família já curada, num lar onde está apontando um destino para ela. Hoje as famílias estão todas desfragmentadas, né? As famílias não estão completas, a gente vê problemas familiares, isso afeta o jovem adolescente, né? Que traz uma geração sem temor, porque ela não recebeu dos pais, ela não teme, então ela não se importa. Então eu vejo muito isso, uma geração e muita tecnologia a gente vê hoje, né? Hoje é difícil você acreditar em Deus, você tá ali porque você puxa no Google, hoje tem a inteligência artificial, tudo tá à mão, é uma ferramenta, sim, mas hoje, né, você tem resposta para tudo. E o Deus que nós servimos, muitas vezes, nós não temos resposta. Sabe? E não tem. Tem coisas que Deus faz e você vai explicar a essa geração por que Deus está fazendo assim. Ele é Deus. Não sei. Então, eu creio que essa geração, ela não tem esse temor a Deus, né? E ela precisa voltar a esse lugar de temor a Deus. É um pensamento que eu tenho, né, olhando para essa geração. Mas eu creio que da onde as trevas brilhará a luz do Senhor mais forte. Eu creio que daí, onde há o vale de ossos secos, ele pode levantar esse exército. Então, e não é muito. Se tiver um que se posicione, um jovem, um adolescente, um homem, né, que deseja viver o propósito de Deus, Deus vai queimar algo no coração e não tem quem pare. Né? Hoje a gente está percebendo essa geração GPT que está transformando os jovens, os adolescentes, em jovens preguiçosos, né? Como que é trabalhar com isso? Olha, a igreja. Você pede um resumo para eles da escola dominical, chega lá, um texto do chat. É aí que eu digo, e às vezes, por exemplo, hoje eles não, é uma geração que às vezes até nem quer nem trabalhar né, no cotidiano, os serviços aí que tem, eles querem ficar em boa ali, ganhando seu dinheiro, talvez pela internet, ou alguma coisa bem mais fácil, né, ou que não exija força e tudo mais, e é uma geração que sabe tudo. Uma geração que sabe tudo. Só que sabe o que eu vejo? E é uma coisa que a gente não pode perder como igreja e como liderança. A gente não pode perder algo que está na palavra de Deus, que é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Em alguns momentos em que você não consegue, no diálogo com a geração, o poder de Deus faz isso. Sabe? N situações onde Deus dá uma direção, Deus traz cura, Deus traz mover de alegria, a pessoa está num estado depressivo, de tristeza, vem alegria, por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria vem. É isso que vai transformar essa geração. O poder da palavra de Deus, né, agindo na vida deles, sendo manifesto nessa geração. Porque eles conhecem, eles têm a palma da mão. Esses dias eu fui perguntar aos jovens lá, eu tenho uma equipe lá que nós estamos trabalhando para ser futuros líderes, então a gente tem um discipulado, são uns 13, 14 pessoas, e a gente tá meio sempre direto, e às vezes dá umas pegadinhas fortes. E eu falei, pessoal, então você pode preparar uma mensagem? O rapaz foi lá e chat GPT. Pá, mensagem. Não posso usar aqui. Eu falei, cara, mas aí complica, né? Mas é uma geração que precisa ter um encontro com o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Não é só o poder de Deus, mas é a palavra e o poder de Deus. Pode gerar transformação na vida dessa geração. Eu creio nisso. Apesar de todo esse desafio GPT e os jovens preguiçosos que temos formados aqui, tem aparecido por aí, mas existe ainda uma geração de jovens que está sedenta. Eu acredito que sempre tem.
Sempre tem, né? A Bíblia fala sobre Gideão, e Deus vai encontrar ele lá num lugar impróprio, fazendo aquilo que é escondido ali, cuidando da sua, das sementes, da sua comida da sua casa, né? O alimento. Sempre tem um. E um basta. Um basta para Deus transformar, um basta para Deus mudar. Sempre tem. A gente não pode generalizar, né? Sempre tem aqueles que querem. Alguém já me disse um dia, e sempre falam, né? Eu sempre escuto, mas se nós estivéssemos num país de perseguição, seria diferente, teriam pessoas que seriam mais dedicadas. Mas eu creio que a perseguição, ela não é só nesses países. Hoje nós vemos uma perseguição de ficar acomodado. O que é mais difícil? Um país que persegue cristãos ou um país que nós estamos vivendo que está tudo facilitado, está tudo à mão? Então aí pode se levantar os verdadeiros. Está tão fácil. Quem vai se levantar? Sempre tem alguém. Ezequiel, a Bíblia diz, né? Busquei deles um homem que estivesse à brecha. Não encontrei nenhum. Mas Deus tem achado jovens, né? Tem colocado jovens. Eu tenho jovens lá na igreja. Não é um número expressivo, mas eu tenho gente que está junto. Eu acho que isso basta. Jesus tinha 12. Um deu ruim, mas tinha 12. Outro negou. No dia lá da crucificação, vocês sabem bem, um apareceu de lençol. Está lá a Bíblia. O cara apareceu de lençol para tentar ajudar Jesus para ver lá e depois fugiu. Caiu o lençol, o cara fugiu, todos os outros fugiram, né? Então, eu acredito que Deus está transformando essa geração. A gente precisa não ter só um olhar crítico. A gente tem que confiar, tem que ter esperança, tem que ter fé nessa geração que Deus está levantando. Amém. E a gente teve aqui no episódio anterior, para você que tá aí, acompanhar, a gente recebeu o pessoal ali que tá fazendo missões, fazendo um paralelo entre o que a gente tá conversando com eles. Eles estão fazendo missões ali na Amazônia, com os ribeirinhos e tudo mais, e a gente falava com o pastor Zé Hélio, né, Thiago? E a gente falava exatamente sobre isso. Deus, ele precisa apenas que alguém se levante. Sim. Né? E hoje nas igrejas do país, né, vamos expandir um pouco. A gente vê que as pessoas pensam que a missão é só para quem tá no altar. A missão é o cara que toca violão, a missão é a pessoa que canta, o ministro de louvor, o pregador. Às vezes, algumas pessoas não entendem que até o cara que ajuda no estacionamento dos veículos, ele tá cumprindo uma missão. Sim. Né? Como que a gente pode incentivar essa galera que realmente a missão não é... Eu falo por mim, porque eu também sou de cima do altar, faço parte do Ministério de Louvor, né? Vocês sabem bem disso. E como que a gente pode ensinar essas pessoas que não é só nós ali estamos cumprindo uma missão? Sim. Né? Como que a gente pode incentivar eles? Você tá no banco, você tá aí recebendo, mas você também tem uma missão. Sim, não é tão fácil, né? Porque nós vivemos uma igreja que foi... Quando eu digo igreja brasileira, que foi criada dessa maneira. Uma cultura, né? É uma a gente cultura vive na cultura. Que você servir, você fazer alguma coisa é para o pastor, é para o obreiro, é para alguém que vai pregar, é alguém do louvor, é alguém... Que aparecer no domingo, vamos dizer assim. Só que biblicamente, se a gente for ver, há um chamado universal para nós. É o ID. É um chamado universal que nós temos. Os ministérios, não quero entrar aqui, né, aprofundar nessa área, mas os ministérios, a Bíblia diz que é para a edificação dos santos, para os santos irem levarem o evangelho. Então, quando nós se reunimos como eclésia, como igreja, nós se reunimos para edificação, momento em que nós recebemos a palavra, para nós irmos. Mas hoje nós acostumamos a ser uma igreja que vem só para receber. Não, eu vou sentar no meu lugar, eu tenho meu banco, eu tenho minha... Então ali eu tenho minha vaga de estacionamento, cara, encostei ali, você pegou meu banco, você sentou no meu lugar. Então nós precisamos entender que a igreja não se faz aqui. Aqui nós estamos como comunidade, recebendo, e é importante congregar, a Bíblia fala em Hebreus, mas é daqui para fora. Então, alguém que vai ministrar, ou o ministério dentro da igreja, é só alguns, porque a Bíblia diz que Jesus deu para alguns,
que vão ensinar os santos e os santos vão levar esse evangelho. Então, eu recebo a parte ministerial, um pouco do profeta, do profético, eu recebo, né, do apostólico, eu recebo do evangelista, eu recebo do mestre, do pastoral. Eu recebo isso na igreja. Então, eu recebo o quê? Palavra, eu recebo um pouco do apostólico, do profético, e eu vou lá para minha casa, eu vou lá para o meu trabalho, para daí eu levar. Só que esse é um problema. Por que nós estamos com a igreja sobrecarregada? Por quê? Isso é papel do pastor. Isso é papel do fulano. Do louvor visitar. Do fulano fazer isso. Não, isso é o papel da igreja. O nosso pastor, ele deixou uma frase para nós quando a gente gravou, primeira vez que a gente gravou com ele, que ele disse exatamente isso. Aquilo que a gente recebe de Deus, a gente tem que estar disposto a compartilhar com nossos irmãos, que é a salvação. Sim. Eu vejo assim que nós estamos como aquela síndrome do filho crescido em casa. Ele tá ali, já deu a idade dele, mas ele não quer sair, sabe? Ele vem para ele ali. Ele recebe, tá bom, né? Aquilo tá bom, aquela palavra. De vez em quando ele reclama um pouco do louvor, porque não é o louvor que ele gostou e tal. Som tá bom. Daí ele vem e alguém pega o lugar dele. Ele fica, poxa, alguém pegou meu lugar e tal. Daí o pastor já não cumprimenta no final do culto. Daí ele já volta bravo. Daí, sabe? Daí essas questões que estão amarrando a gente. O ministério é pastor ministrar lá, pregar. Para nós fazemos, mas a gente joga a bola pro outro. Isso é coisa do pastor, isso é coisa do evangelista, é coisa do fulano, do missionário lá. E às vezes nós aqui não fazemos. Não queremos a responsabilidade de fazer. Isso é um desafio. Quando você se levanta para fazer, você arruma problema. Ou você não tem problema. Ou, claro, quando você se coloca para fazer, quando você começa a pregar pro seu vizinho, começa a levar o evangelho pro jovem, pro adolescente, bom, o celular começa a tocar. Problema aqui, problema lá. Ah, porque já tá um pensando em se matar, outro você tem que resolver, outro você tem que aconselhar, outro... É assim. Então, e as pessoas não querem servir, não querem. Elas querem ir pro culto. Elas querem aquela imagem do pastor de domingo. Ministrou, tchau, é isso que eu quero. Muitas vezes as pessoas, elas não descobrem o chamado. Como que a gente descobre o chamado, assim? E o que a gente faz até ter essa grande revelação? Olha, eu penso que não deve se preocupar com isso. Tem gente que fica nessa vida, tipo, uma coisa frenética de não, eu tenho que saber porque não sei, porque não dão minha oportunidade, porque não posso. Eu acredito que você tem que viver a sua vida com Cristo Jesus. A Bíblia estabelece prioridades e ela enumera essas prioridades. Buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar Deus. Seja fiel a Deus. É inevitável. É inevitável. Se você buscá-lo, é inevitável. Ele vai te guiar até o propósito. Agora, sabe, o chamado ele queima muito dentro daquilo que você quer ver de mudança. Ou você fica indignado. O chamado tá aí. Você olha e você pensa assim, podia ter um podcast, entendeu, Marco Borba? E você fala, vamos fazer. Podia melhorar essa parte, né, da adoração. E você investe naquilo. A Bíblia fala sobre Moisés, que Moisés estava lá. A Bíblia lista 3 etapas da vida de Moisés. Ele morreu com 120 anos. Morreu, Deus sepultou ele, né? 120 anos. 40 que ele está no Egito. 40 no deserto e 40 dirigindo ou liderando aquele povo. Quando Moisés sai do Egito e Deus se apresenta ali como sarça, mas um pouquinho antes ali, ele acaba matando porque ele quer libertar o seu povo. Ele está vendo a opressão de um egípcio contra um hebreu. Ele quer libertar. Já queimava o chamado de Moisés ali. Esse é um outro ponto. Tem muita gente com chamado se enviando, sem cobertura espiritual, sem discipulado e sem andar debaixo de uma direção de um pastor, de uma liderança de alguém. E eu vou dizer, normalmente são gente com potencial muito alto, com dons, com ministério, gente que tem facilidade para ministrar, para reunir galera, para fazer. Cara, toca que é uma benção, mas não tem caráter, porque não está debaixo de uma liderança.
Como que eu descubro o chamado? O que te indigna? Qual que é a tua paixão? Qual que é a tua aversão? Eu não posso ver jovem drogado. Eu não posso ver essa situação. Aí tá teu chamado. Moisés estava assim, cara, eu não posso ver. Olha, o povo tá oprimido. Ele foi lá e pá. Claro, ali ele foi e fez algo que não deveria. Mas ali a gente começa a compreender que havia um chamado de Deus na vida dele. Analise na sua vida, né? O que tá queimando aí? O que você fala, podia mudar? Na igreja tinha que ter parte social. Talvez é aí. Aquilo que mais te irrita é para isso que você foi chamado. Deus chamou para ir. Então, eu penso que enquanto você não vive isso, talvez você até já tenha noção, Júlio, não tem oportunidade. Quem dá oportunidade não é homens, é Deus. Ah, Júlio, na minha igreja, quietinho, meu irmão. Fica na bênção, sirva a Deus, ame, tenha intimidade com Ele. Se Deus quer, vai acontecer e as portas vão se abrir. Não force porta nenhuma. Moisés forçou, atrapalhou 40 anos na vida dele. 40 anos. Com 80 anos, Deus chamou Moisés na sarça. Por quê? Ele tentou fazer algo pelas próprias mãos. E é interessante o texto. A Bíblia diz que no dia seguinte os irmãos estavam brigando, os hebreus estavam brigando. Ele vai lá no dia seguinte e fala: ô, gente, peraí, vocês agora brigando entre si? Eles viram para Moisés e dizem: quem te constituiu juiz? Em outras palavras, qual que é a autoridade que te mandou aqui? Você quer fazer igual você fez com o egípcio? Matou e enterrou na areia? Quando Deus chama Moisés na sarça, ele questiona: mas daí, eu vou lá avisar o pessoal, a galera, e que eu vou dizer quem que me enviou. Por quê? Moisés sabia, porque ali foi que pegaram Moisés. Quem me enviou? Se Deus te envia, Júlio, eu já tenho noção do meu chamado. Não se envie. Fica debaixo da direção do teu pastor, da tua liderança, sirva a Deus, ame a Deus. Não, mas está demorando. Irmão, Deus está te tratando, filho. E é interessante, gente. Quando a gente acha que a gente está pronto, a gente não está pronto. Quando a gente fala, acho que eu não estou pronto. Está pronto. Por que Deus faz isso? Porque não é nosso coração é enganoso, é no tempo dele, na hora dele. Então, se você já tem noção do seu chamado, espera Deus te enviar e Deus vai usar a liderança para te enviar. Para alguma coisa, para alguma tarefa na igreja, para algo você fazer. Coisas que não precisam, você vai e faz. Mas tem lugares em que você vai precisar que haja uma direção da sua liderança. Acabou, não tem o que fazer. Júlio, 5 palavras para você. 5 palavrinhas simples. Quando obedecemos o chamado, o que acontece? Quando a gente obedece o chamado, vai entrar por um processo de dependência de Deus. Recursos parece que vão faltar. Você vai ter que andar por fé. Se você obedece a palavra de Deus, vai surgir momentos em que você vai estar pressionado a viver por aquilo que você está vendo ou sentindo. Se você está obedecendo o chamado, vai ter guerra. Eu nem sei se eu já disse 5. Guerra, dependência, vai ter um desejo de você viver por emoções e não na direção de Deus. Você vai ser tratado. A Bíblia fala sobre Jesus. Quando ele sai do Jordão, o Espírito Santo batiza ele é conduzido até o deserto. Provação. Vai ser provado. A Bíblia fala sobre Jesus e os discípulos, que Jesus testou os discípulos. Na questão da multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que Jesus estava testando os discípulos. Vai ser testado, vai ser provado, para ser aprovado. Deixa uma palavra pra gente, pra aquela pessoa que tá lá naquele quarto escuro, pensando em desistir, não sabendo o chamado. Ou às vezes até sabe do chamado, mas está com ele enterrado, com ele travado. Sim. E eu creio que acontece muito isso na nossa vida. Sabe, por que já falando com essas pessoas, e por que acontece muito isso? Porque é uma guerra. Isso não se trata só de mim.
Tem gente que Deus quer alcançar através da minha vida. É a mesma coisa com essa pessoa. Não se trata dela. Não se trata de Deus exaltá-la, colocá-la no palco e o resto na plateia. Não se trata disso. Se trata que se essa pessoa permitir, se ela for restaurada, se ela sair dessa guerra, talvez dessa tristeza, até depressão que ela está vivendo, outras pessoas serão alcançadas. Isso não só Deus tem e Deus sabe, mas o diabo também sabe. Por isso que ele trata de atacar essa pessoa com pensamentos, né? Eu não sei enumerar quantas vezes eu desejei parar, porque não deu certo. Não saiu como eu queria, as pessoas não gostaram disso, daquilo. Chegou no momento que eu entendi que a minha reputação está entregue para ele. E sempre que você fizer algo, vai ter 2 tipos de público. Um que vai receber e outro que vai querer matar. Com Jesus foi isso. Então, se talvez você está vivendo isso, né, nessa situação, pensa que Deus não tem mais nada com você, Deus tem renovo. A Bíblia diz em Isaías que ele faz forte, alcançado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você está vivendo sob ataque espiritual. Talvez você está vivendo opressão. E eu já vivi. Não uma, não 2, mas várias vezes. Quero dizer para você que o poder de Deus está sobre sua vida para te tirar desse lugar e te restaurar. Para tirar você dessa situação. Talvez você está vivendo uma opressão, né? Você pensa que você vai enlouquecer, você não consegue. E Giovanni, Tiago, eu já vivi momentos da minha vida que eu entendi o chamado, mas eu não conseguia. Cara, não é que falta de uma pessoa que não é inerte, não. Eu tinha ação, eu queria, mas sabe quando você tem uma barreira que você parece que você não consegue transpor? Você vai até um limite? Não é uma parede, mas parece que é invisível. Você vai até um ponto e não vai. Às vezes estou falando com pessoas assim, que entendem o chamado, mas não conseguem sair desse lugar. De viver o propósito de Deus. Está ali entristecido, foi até oprimido. Eu quero dizer para você que Deus está trazendo isso sobre a sua vida. Ele está derrubando essas barreiras, trazendo esse renovo da parte dele sobre você, né? Eu quero deixar aqui uma palavra, né? Isaías 54 diz que cante alegremente, ó estéril que não deixa a luz, exulta em gritos, em cânticos, aquela que não tivesse dores de parto, porque a Bíblia diz que mais serão os filhos daquela deixada de lado do que da casa da diz o Senhor. E a Bíblia continua, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Eu quero profetizar, não sei se nem posso fazer isso aqui, profetizo sobre sua vida que você vai romper, você vai sair dos limites. Talvez você não foi, você é alguém na família e você se cobra. Não, mas ninguém na minha família, eu não tenho um exemplo na minha família. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ele é pai de órfãos. Ele é Deus que pode te levantar dessa situação. E Ele está te levantando agora. Ele está rompendo isso sobre você. Não, mas ninguém foi um pastor, ninguém foi alguém que se levantou na minha família, ninguém foi alguém relevante ou fez algo. Eu quero dizer para você que esse é o tempo e essa é a hora que Deus chamou. Não é para amanhã, é agora. Deus tem para hoje e está rompendo sobre sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bate-papo bacana. A gente fica muito feliz. Pastor Júlio, mais uma vez queremos agradecer você. Sim. Disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que você veio visitar alguns amigos, Cleone, veio visitar alguns amigos e acabou aqui coincidindo com esse momento pra gente poder estar aqui. Para nós foi muito gratificante, né, Tiago? A gente sempre fica muito feliz de poder conversar com você, de receber. A gente fica feliz quando a gente vai lá na igreja de vocês, congregar com vocês, porque esse é o reino, né? É a gente se levantar de um só cumprindo a mesma missão que é levar a palavra de Deus. Né? Muito obrigado mesmo, pastor. Contem com a gente, o que precisarem da gente. Pastor Zé Bueno também, né, Tiago? A gente deixar bem claro. Pastor Zé Bueno, que é uma bênção também, amigo do coração. Né? A gente está à disposição. A nossa equipe, a GraçaCast, que precisar da gente, a gente está à disposição para servir a nossa igreja, né? Falando como nossa igreja agora. Então a gente fica muito feliz mesmo. Deus abençoe você, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Tiagão, Giovanni, João lá. Deus abençoe. Todos aí que vão assistir, né? Esse bate-papo, essa conversa. E para mim sempre é uma alegria estar aqui com vocês e essa conversa sempre flui. Deus abençoe.
Isso aí, pessoal. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no TikTok. Só falta estar na sua rotina. Toda quinta-feira, às 21h07, sai episódio novo do nosso GraçaCast. Pessoal, Deus abençoe. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe o teu restante de semana. Isso aí. Lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Deus abençoe. Até mais. É sobre amor, é sobre aprender, um chamado pra viver e crescer.